Meu nome é Carlos. Quero conversar um pouquinho aqui sobre controle químico que a gente tem registrado aí, né, para algumas doenças em cima da cultura do sorgo. Então, só para ter uma ideia do que eu vou passar hoje, quero começar falando um pouquinho sobre o sorgo no geral, né, começar a listar também as doenças que tem registradas, as principais, né, listar juntamente também os produtos comercial, juntamente com os ingredientes ativos, listar também, né, as principais doenças que a gente tem registrada e fazer uma breve recomendação que a gente tem em cima, né? Então, a título de informação, né, o sorgo, ele pertence à ordem Poaceae, família Poaceae, o gênero é o Sorgo e a espécie é Sorghum bicolor. Então, o sorgo em si é uma cultura muito antiga, né? A gente tem registro aí, os primeiros registros, né? Basicamente ali na África, específico ali na região da Etiópia. A domesticação ocorreu com cerca de 5 a 8 mil anos. Destacar também, né, que quando você fala em domesticar uma cultura, é basicamente o fato de você pegar uma cultura que ela é selvagem e fazer uma breve adaptação ali para uso próprio. E aí a gente pode relacionar também uma domesticação como sendo certa forma de propagação, né? Que, por exemplo, você olha no campo ali, né? Tratando aqui da cultura do sorgo, você consegue observar que no meio daquelas plantas de sorgo tem umas que se sobressaem em relação às outras quando a gente fala em grão, né? E no sorgo a gente olha muito a parte do grão, né? E aí você observa ali que tem uma que sai na frente, e aí você pega ele e vai propagando, né? É isso aí que a gente pode estar associando também como uma certa forma de domesticação, né? E aí, depois dessa domesticação que aconteceu na África, pulou para a Índia, né? Índia e Ásia, cerca de 3 mil anos atrás. Destacando também a parte da fenologia, né? Que é muito pareada, assim, quando a gente pensa no milho, né? No milho, quando a gente vai observar o estágio fenológico dele, a gente observa a folha, né? Para quando conseguir caracterizar, né, a parte das contagens. No sorgo também você faz quase a mesma coisa, né? Para você caracterizar o estágio fenológico que ele está, você faz a contagem das folhas. E aí, pensando também no estágio vegetativo, quando você consegue ter um discernimento bom assim, se observa que começa no Vezer, né? O Vezer é quando o soro começa a emergir. E aí vai até a diferenciação, né? Que pega o estágio V5. Diferenciação é quando todas as folhas estão desenvolvidas. E aí do vegetativo pula para o enchimento de grão, né? Que a gente consegue caracterizar que começa no R6, né? O R6 é a parte ali onde começa a aparecer o primeiro cacho, né? O cacho, panícula, e aí vai até o R9. O R9 é onde a gente caracteriza pela maturidade fisiológica, né? E destacando também, né, uma diferença, pegando a cultura de base que a gente conhece, que é a soja. A soja, a gente colhe ela com, pensando em umidade, né? Umidade em torno de 3 a 14. Já o sorgo não, o sorgo a gente consegue colher mais tempo, umidade variando ali entre 22 a 24%. Por que que a gente faz isso aí? Por conta do alto índice de passarinho que tem, né? O passarinho ele é atraído por conta dos grãos do sorgo, e aí a gente tira o sorgo mais tempo do campo, e aí faz a secagem mecânica dele, né? E assim, o sorgo ele tem essa diferença de umidade que você pode colher, porque o que acontece? A soja a gente não pode fazer isso, a gente não pode colher ela, como se diz, muito úmida, né? Porque ela não aguenta a secagem mecanizada, né? Que a estrutura dela não permite. E aí pode causar vários danos, né? Um dano que a gente conhece é o dano mecânico. O sorgo não, né? O sorgo, por ele ser muito rústico, e ele aguenta mais, né? Então, por conta disso aí que a gente colhe o sorgo, né? E aí, pensando que a gente tira o sorgo mais cedo do campo, a gente consegue evitar outros tipos de problema também, né? Por exemplo, estresse, né? Exposição a algumas doenças, porque doença está sempre ali, né? Então, vamos supor, você tirando a sua cultura mais cedo do campo, você consegue evitar, né? Puxando mais para o lado atual, né? Aqui no Brasil, o sorgo ele começou a aparecer no século XX
cultivo inicial dele, primeiro foi focado na produção de forragem, e aqui comercial registrado no Brasil, o primeiro registro foi em São Paulo, né, por volta de 1920. Expansão para Minas e Goiás a partir de 1970, através dos programas que a gente já conhece, né, de melhoramento genético, e hoje ele é usado para produção de grão, silagem e etanol, principalmente ali na safrinha, certo? Essa tabela aqui, ela mostra bem o que, que eu quero dizer quando a gente pensa em utilizar o sorgo, que assim, o sorgo ele tem várias vantagens, né? Tem várias utilidades que a gente pode estar pegando dele. Ração animal, né? Tem os biocombustíveis, salada, xarope, farinha, bolo, amido, forragem, né? Para alimentação de ruminante. Só puxando uma seta nessa parte de alimentação, que é o seguinte: o sorgo, ele tem várias espécies, né? Tem o sorgo bicolor, que é o que eu trouxe de exemplo, né? Que a gente usa muito grão, e tem o sorgo forrageiro quando a gente pensa em alimentação de ruminante, né? Então, assim, tem vários sorgos e cada sorgo tem uma destinação que a gente utiliza. Então, só curiosidade mesmo. E pensando assim na parte mais comercial, né? O sorgo ele fica sendo como o quinto cereal mais cultivado, né? Ele fica atrás apenas do milho, ou do milho, do trigo arroz e da cevada. É a principal alternativa quando você não consegue plantar o milho, né, em região com risco de seca maior. Porque o que que acontece? Pensando em acumulado de chuva, o sorgo ele é uma cultura que, pensando assim, ele não precisa muito de água, né? Claro que precisa de água, né? Toda cultura, sem água não vinga, né? Então, pensando nesse acúmulo, o sorgo ele precisa mais ou menos de 230, né? Acumulado de chuva. Já o milho não, o milho ele precisa de mais, né? 400. Então, por exemplo, você plantou o sorgo, né, numa região que consequentemente é mais seca, você vai ter uma produção melhor. E aí pensando no milho, né, se você plantar numa região mais quente, você vai ter uma produção menor. Então é até bom, né, você ter essa ideia firme na cabeça, né. Pensando na área cultivada, né, na safra 23, né, 23, 24, o sorgo registrou um aumento, né, em pensando em hectare, né, girou em torno de 1.500.000 hectares de área plantada, né? Na safra 23, 24. Agora, trazendo em relação a toneladas, né? O sorgo, na safra 23, 24, aqui no Brasil, né? Em toneladas, girou em torno de 3.048.000 toneladas de sorgo, né? E puxando aqui para o nosso Goiás, né? Goiás, ele tem uma participação muito boa, né? Se a gente for pensar nisso aí, porque foi quase meio do valor desse aí, porque eu puxando assim, deu, parece que 1.400.000 toneladas do sorgo só aqui no Goiás, então quase metade desse valor, né? Então mostrando que Goiás tá firme aí, né? Falando agora sobre o tão famado triângulo, né? A gente sabe como é que funciona essa relação mais ou menos, né? Que para você ter o aparecimento das doenças, você precisa ter uma relação boa tendo esses três fatores, né? Hospedeiro, patógeno e ambiente. Aí eu tentei meio que puxar para o lado aqui, né? Falando do sorgo e tentando associar alguma coisa. E uma associação boa que eu consegui fazer em relação ao hospedeiro. Então, curiosidade, não sei se todo mundo sabia, mas é o seguinte. O sorgo, a composição dele, no geral, ele tem uma substância que chama tanino. E esse tanino, qual que é a vantagem dele para o sorgo? É o seguinte, ele ajuda o sorgo a resistir a um determinado tipo de patógeno, aos patógenos no geral, porque ele meio que cria uma barreira, né, na planta do sorgo, e aí o patógeno não consegue entrar. Então é meio que se for pensar assim, caracterização do fungicida. O tanino é um fungicida protetor, né, preventivo. Ele faz uma camada ali e não deixa o fungo agir, tipo uma camada mesmo que ele faz. E aí, só pensando nessa parte aí, né, do tanino, ele vai entrar em cultivar resistente. Então, se a gente for destrinchar, que é o seguinte, agora puxando para o outro lado, né? A gente sabe, né, quando a gente vai colocar uma cultura no campo, que cada cultura tem um tipo de doença que afeta, né? No caso do sorgo, a gente tem muitas, né? Tem antracnose, tem milho, tem ergot, muitas poriosas, tem um monte. E aí, o que que acontece? Na hora que você vai colocar o sorgo no campo, você já tem que pensar, opa, peraí, deixa eu fazer uma rodagem aqui,
dar uma pesquisada na safra para trás, para ver qual foi as doenças que mais apareceu. E aí eu vou no mercado com essa ideia firme na cabeça, né? Beleza, tem que comprar as cultivar que são resistentes a esse tipo de doença, porque você sabe que vai ter a incidência daquelas doenças, então você já chega preparado já, né? Fazer uma rotação de cultura bem feita, né? Que aí você quebra o ciclo de desenvolvimento. Você fazer um teste bem feito, né? Um tratamento bem feito, pulando para o patógeno. Importante demais você eliminar os restos de planta infectada, que são hospedeiros, né? Fazer um vazio sanitário quando você tem uma ocorrência muito grande. Solarização do solo, que é a parte do aquecimento. Melhorar a drenagem do solo, né? Pensando no ambiente. Evitar o excesso de planta, deixar o ambiente mais arejado, o ar circular melhor e fazer uma adubação bem ajustada, bem equilibrada. Falando sobre os fungicidas, o que acontece? Quando você vai pegar a bula, né, do produto, seja do inseticida, seja do herbicida, seja de um fungicida, é muito importante você saber o que tem naquela bula. Como que você vai aplicar, porque como é que você vai jogar no solo ali uma coisa que você não sabe o que é, entendeu? Então, por exemplo, a bula do Prioritop tem como produtos, ingredientes, no caso, azoxastrobina mais difenoconazol, né, que são produtos que sozinho já tem uma atuação boa, mas quando são integrados com os produtos, tem uma ação melhor ainda. Né? Cuidados básicos. É muito importante, né, você saber certinho o que você vai aplicar, como vai aplicar, que tanto que vai aplicar, o jeito que vai aplicar. Né? Então, antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula e a receita agronômica e conserve, né, em um lugar certo, pensando em fungicida. Né? Conservar em um lugar arejado, mais bonitinho. Usar os equipamentos certinho, né? EPI, né? E sempre estar acompanhado do cara responsável, né? Do agrônomo responsável. Sobre o produto, né? O Prioritop, destacando aqui que ele pega muita coisa. Pega cercosporiose, pega antracnose, eumitosporiose e a ferrugem. Na frente dele aqui mostra a dosagem, né? Que você tem que utilizar pensando em combater essas doenças. 300 a 400 ml por hectare. E mais pro lado de cá, né, a gente tem o horário certo que você tem que aplicar, o horário, a forma, o jeito que você tem que aplicar, né? Então aqui está falando que você tem que iniciar a aplicação preventivamente ou no máximo no aparecimento dos primeiros sintomas. Importância dos fungicidas. A importância dele está associada com muita coisa, né? Falando do controle de doenças, você pode estar utilizando esses fungicidas como TS, né, e o tratamento pós-colheita. Você pode estar utilizando também na parte da desinfestação do solo, onde você vai estar conseguindo reduzir a fonte do inóculo e os desafios que a gente encontra é a parte das estruturas de resistência e os patógenos de solo também, né? Tratamento pós-colheita, o que você vai ter, né, de ganho? Resumindo, aumento do período de armazenamento, proteção, transporte e comercialização. E aí, quando você faz isso tudo, seja na parte do TS, controlando as doenças que está no solo, fazer um tratamento pós-colheita, né, você vai ter um aumento de produtividade. Né, o interesse comercial e o interesse alimentar, ele vai aumentar bastante. Falando um pouco agora sobre as classificações, né, dos fungicidas. A gente tem dois tipos, que é o sítio específico e os multissítio. Basicamente, o sítio específico eles vão atingir pontos particulares do fungo, ou seja, eles vão ser ativos contra um tipo, contra um único ponto no caso, e a partir assim, eles vão conseguir atingir uma única via metabólica, né? Pensando nos exemplos, temos os triazóis e as estrobirulinas. Pensando agora nos multissítios, né? A gente tem dois grupos, né? Temos o mancozeb e clorotoluanil, né? Que eles vão agir em diferentes processos metabólicos do fungo. Então, se a gente for pensar, beleza, qual que ITs aí que eu posso usar que gera menos resistência? Vamos pensar nos multissítios, porque que eles atingem um ponto, atingem outro e atingem outro. Entendeu? Então, se você for pensar em resistência, são um dos que menos gera resistência de patógeno. Pensando agora no modo de ação baseado no grupo FRAC. Esse grupo FRAC, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que os fungicidas são diferenciados, né? E aí cada letra dessa aí explica aonde que eles vão agir, né? Grupo A atinge aonde? Síntese de ácido nucleico. Grupo B, proteínas motoras e do citoesqueleto. O grupo C, respiração. Destacando que essa parte da respiração é o seguinte: os fungicidas que agem na respiração,
eles agem inibindo o ATP. ATP é energia, energia é respiração. Então, pegou o ATP e acabou, não tem respiração não. Tem uns até que pode induzir uma resposta de defesa ao hospedeiro, que é o grupo P, né? E por último ali tem um NC, que são os óleos minerais. Pensando agora no fungo, no patógeno, como que ele vai agir? É o seguinte, primeira coisa tem que ter a deposição do patógeno em cima do tecido, né? Depois do tecido tem a parte da germinação, depois que ele germina através dos esporos, né, tem a parte da penetração, que é onde vai entrar, depois tem a colonização. Aí depois disso aí tudo, tem a parte que vai ser o dos sintomas, né, que é onde vai ser manifestada a presença do patógeno. E aí é importante você saber isso aí para você poder posicionar o manejo certo. Vamos supor que a parte da deposição, que tipo de fungicida que você pode estar usando? Preventivo. Por quê? Porque eles vão estar impedindo a germinação das estruturas infectivas desde o início, ou seja, eles vão agir antes mesmo do fungo se estabelecer em cima do tecido. E germinação e penetração, qual deles que você pode usar? Você pode estar usando os curativos, que eles vão impedir o crescimento durante a fase do desenvolvimento do tecido. Então, beleza, o curativo, ele vai agir depois que o patógeno entrou. Só que qual que é a diferença dele? Ele vai impedir a germinação. E aí, depois disso aí, a gente tem a parte dos erradicantes. O erradicante você usa ele quando o trem tá feio, né? Quando já está demonstrando sintomas já. Ele vai eliminar as estruturas do fungo na superfície do tecido vegetal. Outra forma de classificação tem o contato sistêmico translaminar. Contato, que jeito você caracteriza ele? Fungicida de contato é o seguinte: você vai aplicar na folha, beleza, ele vai ficar só na folha, não tem mobilidade nenhuma. O sistêmico, você vai atingir na folha e aí ele vai conseguir translocar, né? E o translaminar, você vai conseguir ter uma diferença deles em comparação com o sistema de contato, que é o seguinte: ele vai translaminar, ele vai translocar, vai pegar da parte adaxial para a parte abaxial, ou seja, ele é um contato meio sistêmico, só que a diferença é que ele vai translocar, ele vai atravessar só onde se aplicou, entendeu? Agora falando sobre as doenças, a gente tem 48, né? Começando aqui do míldio, doença açucarada, a ergot, famosa mela também, Dapion, que é o tombamento, podridão das raízes, mofo preto, mofo da panícula, mancha foliar, murcha de esclerótio, podridão de fusário, podridão cinzenta do caule, fungo de armazenamento, que é o penicillium, tombamento, tem dois tombamentos, né, causados por patógenos diferentes, né, aspergilos e globi, glob, globisporângio, tem antracnose, que não é o coletrótico graminícola. Outro tombamento causado por fusário, mofo preto também, né? Dois tipos de mofo preto, alternária alternata e alternária tenucima, tombamento de novo, fusariose, né? Cladosporium, cladosporiose. Ferrugem, cercosporiose, oídio, mancha marrom, podridão da semente, antracnose, cercosporiose, manchal, ferrugem polícia, podridão do milho, estilamento, podridão mole, nematóide e nematóide das galhas, da lesão, das galhas de novo, né? São dois nematóides, só que causados por diferentes, né? Pela meloidógene javânica e meloidógene incógnita, e nematóide das lesões, né? Pratilencos brachioides. E temos aquelas doenças também que ainda não conseguiu achar patógeno, né? Podridão seca do como, mosaico do sorgo, mancha zonada, podridão vermelha do como, podridão de escleródio, carvão da panícula, estria da folha, risca da folha, mancha da folha, Dapiop e Scotch Stripe, causada por um fungo. E doenças citadas apenas no manual de fito, eu achei 8. Doenças citadas no manual de fitopatologia e registradas no Agrofit foram 10. Doenças registradas apenas no Agrofit foram 7. Pulando para o lado dos produtos que são registrados. Pensando no mildio, né? A gente tem dois produtos registrados, que são a base de clorotolanil e tebuconazol. E pensando aqui no ergo, né? A gente tem 22 produtos registrados, né? A base de ciproconazol mais trifluoxetrobina, clorotolanil mais tebuconazol, fluxapiroscade carboxamida, piraclostrobina e proticonazol.
E como os produtos, né, eu trouxe o Tebas e o Proteus. O Proteus é relacionado para milho do sorgo, que tem como controle, né, que eles podem controlar. Tem a mancha foliar, milho do sorgo e o ergu também, né? Para ergu, né, eu trouxe um produto que é bem recomendado, que é o Tebas, a base de tebuconazol. É o mitosporo, então a gente tem 41 produtos registrados só para essa doença. Então, doença que tem muito problema, né, no campo. E aí, para controle, eu trouxe o Mitrion, né, que é a base de benzodiazepina mais proteoconazol, né, carboxamida mais triazoxamida, certo? Beleza. Voltando isso aqui, né, para podridão de fusário, a gente tem 15 produtos registrados. Esclerótio rolfice, a gente não tem nenhum. E para mancha foliar, a gente tem 5 produtos registrados. Para podridão cinzenta do caule, a gente tem 3 produtos. Fungo de armazenamento, temos 2. Tombamento, 6. Outro tombamento também causado por fungo diferente, a gente tem 3. E para antracnose, a gente tem 17 produtos registrados. E para controle, a Acronis UBS é um produto muito bom, né? Ele pega, como vocês podem estar observando, ele pega não só antracnose, mas pega outros também, né? Que pega Fusarium, pega o Damping Off, podridão das sementes, Damping Off e a podridão também. Tombamento, 4 produtos registrados. Mofo preto, temos 1 e fusariose, temos 33. A ferrugem, para controle, eu trouxe o Azimuth, bastante recomendado. Cercosporiose, temos 5 produtos registrados, Proíldio 5 também, mancha amarela 5, mancha marrom temos 2, mancha da folha 4 e podridão das sementes temos 4 produtos registrados também. Antracnose, temos 2 produtos registrados, cercosporiose 16, mancha alvo 6, mancha foliar temos 4, para ferrugem polícero a gente não tem nenhum, podridão a gente temos 1, estilamento 5, antracnose 3 e podridão mole temos 2. Para nematóide temos 1, né? Nematóide das galhas 3, nematóide das lesões 1, nematóide das galhas nenhum, nematóide das lesões 1, Pythium, Fusarium, Graminicron, Acremoscretium, Puccinia sordi e Meloidorne a gente tem 1, né? Para Meloidorne a gente tem 2. Para esses outros aqui a gente não tem nenhum. E pulando aqui para o Damping Off, né? Que é Pythium, não vou saber falar o segundo nome, mas o primeiro é o Pythium, que é o Damping Off. A gente tem um que é o Acronis UBS, que é a base de piraclostrobina mais um tiofanato metílico, né? Que é um benidazol. Pulando agora para a parte das doenças. Começar falando da antracnose. A antracnose é uma doença muito problemática para nós, porque o que